Boa noite. Pegando o gancho do último vídeo sobre o ego e as ilusões, é que hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que faz parte da vida de todo mundo e é bem para instigar uma reflexão mesmo, para instigar uma mudança de paradigmas. E eu espero que todo mundo tire proveito desse raciocínio que eu vou tentar explicar aqui e possa passar para frente. Eu acho que o mais importante é isso, quando a gente recebe uma nova consciência, um novo raciocínio, um novo conhecimento, que a gente não guarde para nós, não guarde só pra gente, porque a gente pode beneficiar muita gente quando a gente compartilha esse conteúdo, seja numa conversa, né, num boca a boca, num pequenino momento que a gente se cruza no dia a dia. E a reflexão de hoje é a seguinte: o quanto que a gente pode se conhecer pelas situações, pelas relações que a gente vive diariamente, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, como a gente pode se enxergar em todas as situações que a gente vive. E, por consequência, adquirindo essa consciência, a gente começa também a adquirir a consciência do melhor antídoto contra sentimentos negativos, contra coisas que a gente não gosta, contra pessoas que a gente não gosta e por aí vai. Então, pegando o gancho do último vídeo, né, e retomando aqui, quando a gente fala da personalidade congênita e do fato dela trazer com ela essas tendências que a gente tem, né, cada um com a sua identidade, cada um com as suas tendências a entrar em pensamentos, sentimentos e comportamentos inferiores, né? Cada um com as suas tendências, com as suas dificuldades. A Melanie tá aqui querendo participar da live. Imagina que você cruza o seu caminho com uma pessoa mal educada, uma pessoa que não te cumprimentou, uma pessoa que esbarrou em você, não falou desculpa, ela entrou no elevador e fingiu que você não tá ali, né? Neste momento, obviamente, cada um de nós reagiria de uma maneira diferente, porque, mais uma vez, é uma oportunidade da personalidade congênita se manifestar, né? Se eu tenho a tendência a me sentir inferiorizada, se eu tenho a tendência a me sentir deixada de lado por alguém, se eu viver uma situação como essa, certamente esta pessoa afloraria em mim esse sentimento, né? De, poxa, como eu sou pouco importante, né? Como, como uma pessoa pode cruzar o meu caminho e desmerecer e desconsiderar minha presença aqui, né? Nossa, que falta de educação, nossa, que pessoa insensível, que pessoa. Enfim, e aí seguiria uma lista de julgamentos e logo eu me sentiria angustiada, ou às vezes até com raiva, ou até, sei lá, querendo esnobar essa pessoa em troca, de volta, né? E aí a gente para pra analisar uma situação como essa e geralmente a gente sairia dessa situação com muita raiva, bufando ou muito triste. E se a gente fosse desabafar com alguma pessoa sobre isso, a gente diria: bom, tô me sentindo incomodada e triste e puta porque eu acabei de cruzar com uma pessoa que foi mal educada. Ela simplesmente me ignorou como se eu não estivesse ali, naquele elevador com ela. Né? E muito provavelmente a gente levaria o resto do dia nessa sintonia, nessa vibração. Outras pessoas mal educadas ou desrespeitosas que cruzassem o nosso caminho iam apenas continuar alimentando esses sentimentos. Né? O que é horrível, porque quando a gente entra nesses sentimentos, nessas vibrações, nesses pensamentos, a tendência da gente levar um dia péssimo depois disso é muito grande. Né? Agora, vamos analisar com um pouquinho mais de crítica essa situação. Né? O que será que de fato incomodou nesse momento? Será que foi a pessoa entrar naquele elevador e ignorar a gente e não nos cumprimentar? Ou o que incomodou foi aquilo que aflorou dentro de nós? Né? Quando a gente pensa em personalidade congênita, em gatilhos, os gatilhos que engatilham, que afloram as nossas inferioridades, a gente começa a pensar mais ou menos nisso. Que, na verdade, o que nos incomoda no dia a dia ao viver situações
tão cotidianas quanto essa, não é a pessoa em si ou a atitude daquela pessoa ou uma experiência específica que a gente esteja vivendo. O que nos incomoda é o que essa pessoa ou essa experiência afloram em nós. Porque em nós é muito incômodo sentir raiva, sentir que somos inferiores, sentir que somos desconsiderados, sentir que fomos colocados de escanteio. Isso é o que dói em nós e é isso que nos incomoda. Não necessariamente a presença daquela pessoa ou a atitude que aquela pessoa teve. Né? Então, analisando essa situação friamente, essa pessoa nada mais foi do que um gatilho para nós. Foi um pequenino instrumento ali naquele momento que cruzou com a gente naquele elevador e foi um gatilho para fazer com que a gente, em mais um momento, se sinta com raiva, se sinta angustiado, se sinta colocado de escanteio, se sinta desconsiderado. Coisas que, se a gente for parar para analisar de fato a nossa vida, desde o momento que a gente nasceu, a gente não vai conseguir contar nos dedos quantas vezes nos sentimos dessa maneira. Né? Então, de fato, não é o que está fora. A culpa, a responsabilidade por aquilo que a gente sente não está fora. Porque se a gente para pensar naquilo que a gente sentiu dentro daquele elevador, a gente vai perceber que a gente já sentiu isso em inúmeros outros momentos. Ou seja, o que está fora muda, mas o que está dentro permanece constante, né? Então, quando a gente muda essa percepção de que o que nos incomoda não é a experiência ou a pessoa em si, mas o que ela está aflorando dentro de nós, porque isso é desconfortável, né? A gente começa a perceber que o poder está na nossa mão. A gente não consegue controlar a atitude de uma pessoa, a gente não consegue controlar acontecimentos cotidianos que fogem do nosso controle, mas a gente consegue controlar aquilo que a gente vai pensar e sentir sobre aquela situação, né? Se a gente quer ter uma experiência de sentir aquelas sensações, aquele raciocínio, que é algo que nos traz desconforto, né? Ou não. Então, das próximas vezes, quando a gente cruza num elevador com uma pessoa que foi mal educada, que não nos cumprimentou, né? Ali naquele momento a gente pode colocar em prática um raciocínio diferente e pensar: eu não estou sendo colocado de lado, eu não estou sendo desconsiderada por esta pessoa. Pode acontecer inúmeros outros motivos para ela estar tendo esse tipo de atitude. Mas eu, por ter uma tendência a me sentir desconsiderada e deixada de lado, né? Estou alimentando isso dentro de mim e por isso eu estou me sentindo incomodada. Quando a gente faz a gente para 2 segundos para pensar nas outras possibilidades e a gente para 2 segundos para perceber que aquilo que a gente está sentindo nada mais é do que algo que já habita no nosso coração, a gente se dá o benefício da dúvida. Então a gente começa a pensar em outras possibilidades, a gente começa a adquirir a habilidade de se colocar no lugar daquela pessoa e tentar entender que ela também tem as inferioridades e limitações dela, né? Que ela pode estar tendo um dia difícil, que ela pode ser uma pessoa tímida e por isso ela não te cumprimentou. Enfim, N situações e possibilidades que, por algum motivo, cruzaram seu caminho naquele momento e foram mais uma oportunidade de você conseguir dar um passo para trás e escolher que tipo de vibração você queria nutrir para o resto do seu dia. Então veja como 1 segundo pode mudar um dia inteiro. E um dia inteiro é um dia inteiro. Um dia inteiro de muitas possibilidades, de coisas maravilhosas que podemos viver, de sorrisos que podemos trocar, de palavras importantes que podemos falar ou ouvir, desde que estejamos com a vibração positiva o suficiente, uma vibração que facilite o nosso contato com isso e a nossa percepção e absorção dessas coisas que a vida tem a nos oferecer todos os dias. Então, resumindo, perceba como que, a partir do momento que você acorda até o momento que você dorme, você vivencia inúmeras situações e trocas, experiências e relações que estão sempre te colocando em contato com quem você verdadeiramente é. Ou seja, tudo que está fora de você acaba servindo como um gatilho para te colocar em contato com aquilo que você geralmente sente, geralmente pensa, e assim, você adquirindo essa consciência,
você conseguirá se observar de uma maneira diferente e conseguirá escolher caminhos e raciocínios diferentes no seu dia a dia e conseguirá manter a sua vibração mais positiva possível e, consequentemente, você vai conseguir tirar bastante proveito do seu dia, tirar bastante proveito das pequenas coisas, as pequenas coisas que tem tanto a ensinar, a te acrescentar, né? E assim você vai fazendo sua reforma íntima, dia após dia, e mantendo uma vibração cada vez mais elevada. Boa noite, boa semana, beijo!